Olá, estudante! Tudo bem com você? Meu nome é Guiomar e nós vamos para a nossa segunda aula de hoje sobre estratégias linguísticas. Lembra que na última aula nós também falamos sobre algumas estratégias, linguísticas, algumas estratégias de leitura para nos auxiliar aí, para melhorar na nossa leitura. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre tipologia textual. Eu sei que alguns alunos fazem uma certa confusão, eles confundem tipos textuais com gêneros textuais, mas eu acredito que com a aula de hoje vocês já irão aí perceber quais são essas diferenças, Qual que é a diferença entre esses dois termos. Tipologia textual diz respeito à estrutura dos textos, à forma dos textos. Guardem isso. A sua forma, o seu objetivo e a sua finalidade. Trata de como os textos se apresentam. Então, tipologia textual diz respeito à forma, à estrutura do texto. Os tipos textuais mais usados são narrativo, descritivo, dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo, e injuntivo. Eu sei que quando nós falamos de texto dissertativo, alguns autores, em algumas literaturas, as pessoas elas colocam também como tipo textual o tipo expositivo e o tipo argumentativo. Mas para o nosso entendimento de hoje, guardem isso. O texto dissertativo, ele pode ser expositivo e argumentativo e nós vamos tratar aí dessa diferença. Texto narrativo, eu sei que os alunos, vocês alunos, já tiveram contato com vários textos do tipo narrativo. Como assim, professora? Pelos exemplos vocês vão saber disso. Tem como objetivo principal narrar ações e fatos. Guardem uma coisa, texto narrativo. Narrar é o quê? Falar, contar, certo? Então, apresenta um enredo com personagens. O que é enredo, professora? É uma história, certo? Com personagens, tempo e espaço. A sua estrutura compreende a apresentação, que é como que se inicia a história, onde que vai apresentar quais são os personagens, onde se passa, em que tempo, o desenvolvimento da história, o clímax. O que é clímax, professor? É aquele momento da história, é um conflito, é algo que precisa ser resolvido no final dessa história. E o desfecho, que nada mais é que o final da nossa história, como a história se encerra, como que aquele conflito é resolvido. Entendido? Quais são os exemplos? O conto, a crônica, novela, fábula, romance e outros textos também. Então, eu acredito que você, aluno do 8º ano, certamente já teve contato com esses gêneros textuais que possuem como sua estrutura o tipo narrativo, que é o conto. Eu sei que os alunos, vocês gostam muito de ler contos, Crônicas, novela, fábula, que é um gênero que lá os alunos, do 1º ao 5º ano, eles começam a aprender sobre gênero, gostam muito desse gênero, porque traz como personagem animais, certo? E tem uma moral também no final dessa história, muito interessante, gosto muito. E o romance. Texto descritivo. Também gosto de falar muito com os meus alunos, Texto descritivo, a própria palavrinha descritivo. Lembra qual outra?
descrever. Então, tem como objetivo descrever. Descrever o quê? Pessoas, cenas, imagens, espaços. E quais são os gêneros de textos que trazem esse tipo, essa estrutura, essa forma? Os diários, né? Geralmente quando as pessoas escrevem o diário, elas vão descrever o que aconteceu ali, né? Vai descrever a pessoa, por exemplo, né? Se está gostando, interessado em alguém, descreve essa pessoa, fala como que ela é, enfim. Os relatos de viagem que descrevem, né, ali os espaços que a pessoa visitou, os lugares que a pessoa visitou, né? E a notícia também descreve ali, né, o espaço, a cena, talvez, né, daquele acontecimento. O cardápio também descreve ali, né, o que vem, por exemplo, você pede uma pizza, descreve ali, né, quais são os ingredientes, né? Tudo isso é exemplo aí de texto descritivo. E o texto dissertativo? Vamos pegar esse entendimento aqui, ó. A própria palavra já diz, dissertativo é dissertar, é falar, né, sobre determinado assunto. Tem como objetivo principal, então, dissertar, discorrer sobre um tema ou assunto. Importantíssimo sobre esse tipo de texto. Divide-se em 3 partes, que são introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós vamos falar sobre cada uma dessas 3 partes. A dissertação pode ser argumentativa, lembra lá que no início da nossa aula que eu falei que o texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. Então, argumentativo, né, a dissertação argumentativa tem como foco a defesa de um ponto de vista, uma tese, uma opinião. Então, no tipo de texto, né, dissertativo, argumentativo, o autor, a pessoa que escreve, tem como objetivo defender uma opinião, defender uma ideia, por meio de argumentos que tentam convencer ou persuadir. Eu acredito que você já deve ter ouvido essa palavra, persuasão. O que é isso, persuasão, né? É o quê? É convencer, é a pessoa que leva a ser convencida por algum argumento, por alguma fala. Isso que é persuadir o leitor. Exemplos, o editorial, a resenha, carta de opinião, o artigo e o artigo de opinião. Todos esses aí são exemplos de texto dissertativo argumentativo. A dissertação expositiva, qual que é a diferença? Tem como objetivo expor um assunto ou tema, apresentando informações. Percebam a diferença. Expositivo não tem como objetivo defender uma ideia, defender uma opinião. Apenas vai apresentar, né, as informações gerais, sem debater sobre o assunto, não apresentando uma tese, que nada mais é do que uma opinião, um ponto de vista. Entendido? Exemplo, palestras, conferências, trabalhos acadêmicos também pode ser desse tipo, enciclopédia, verbetes de dicionários e seminários. Apenas expõe um tema ou um assunto. Texto injuntivo. Professor, eu nunca ouvi falar desse tipo de texto. Tem como objetivo orientar e convencer o leitor receptor. Logo também são conhecidos como textos instrucionais. Indica uma ordem ou um conselho. Guardem essa palavrinha aqui, ó, conselho, porque é uma diferença que vocês vão perceber no próximo tipo de texto. Por isso,
apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo, né? Porque esse modo verbal indica o quê? Uma ordem ou um conselho. Entendido? Exemplo: propagandas, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, etc. Todos são textos do tipo injuntivo. Texto prescritivo. Esse pode ser um tipo de texto que pode ser novo para a maioria dos alunos, mas vamos entender. Diferente dos textos injuntivos, pois nesse tipo de texto, o leitor ou receptor do texto não tem liberdade de ação. Essa é a diferença. Lembra que no texto injuntivo, o leitor, o receptor, ele pode ou não acatar as ordens ou as instruções, os conselhos que são dados ali. Agora, no tipo prescritivo, não. Por exemplo, uma prescrição médica, né, ou uma receita não pode ser alterada, certo? Então, nesse tipo de texto, o leitor, o receptor, não tem a opção de alterar, né, de fazer um caminho diferente, de fazer coisas diferentes. Ele tem que seguir exatamente o que está posto. Entendido? O artigo de opinião. Esse aí é o gênero de texto que está no seu PET. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. É um tipo de texto dissertativo argumentativo que você acabou de aprender. Por isso, apresenta característica básica. Se é um texto do tipo dissertativo argumentativo, qual será essa característica básica, hein, aluno? Um ponto de vista. Então, apresenta um ponto de vista, uma opinião a ser defendida por meio de argumentos. Entendido? Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas polêmicos e da atualidade, certo? Característica, então, recapitulando, do artigo de opinião: textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso de argumentação e persuasão, porque tenta convencer a pessoa a respeito do ponto de vista que é colocado, geralmente são assinados pelo autor, produções veiculadas nos meios de comunicação. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Por que subjetiva? Porque a opinião é o ponto de vista do autor do texto. Abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos e ainda chamativos. Contém verbos no presente e no imperativo, porque esses são temas da atualidade. Estrutura de um artigo de opinião, então. Introdução, mais a tese. Eu coloquei ali mais a tese, por quê? Porque essa tese, esse ponto de vista, né, essa opinião, ela pode ser dada logo no início do texto. E é o que eu aconselho para os meus alunos, porque geralmente, se você deixar para colocar esse ponto de vista depois, você pode se perder um pouco. Então, eu aconselho aos meus alunos que coloquem a opinião a respeito daquele tema logo no início do texto. E a introdução tem por função o quê? Contextualizar também a respeito do assunto. A apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. O desenvolvimento do texto. Percebam que eu coloquei aqui também mais a tese, porque a tese também pode ser colocada depois. E a interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados.
conclusão mais a síntese. Por quê? Porque geralmente no final do texto nós vamos tentar recapitular aquilo que foi dito antes, fazer um resumo, certo? Finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Exemplo de um artigo de opinião. É um texto que eu achei muito interessante e eu trouxe aqui para nós analisarmos. Viver em sociedade. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras. Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. Então, eu tive que tirar, né, várias partes do texto, mas aqui nós temos a introdução, ele explica o que é a sociedade humana e ele já coloca a opinião, que é necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo, pois o ser humano durante muito tempo, essa é a opinião dele, sem vida e sociedade as pessoas não conseguiriam sobreviver. Entendido? Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transporte e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. É um argumento que o autor coloca. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. Outro argumento. Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos, exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. Então, perceberam que o autor, primeiro, ele apresenta, ele coloca o que ele entende como sociedade, o que é viver em sociedade, né? Depois ele coloca os seus argumentos, ele fala que existem outras necessidades também. E ele vai pontuando quais são os argumentos ali, né, a respeito do assunto. E no final, ele coloca uma possível solução para isso, que é, para que essa repartição se faça com justiça, é preciso, olha aqui uma solução, que todos procurem conhecer seus direitos, né? Porque nós fazemos parte de uma sociedade, somos cidadãos, temos direitos e deveres. Exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. Viu então como pode ser ali, né, formulado, né, pode ser escrito um texto, um artigo de opinião? Espero que você tenha entendido isso, né? Que no artigo de opinião tem que apresentar uma introdução do desenvolvimento, colocar ali quais são os seus argumentos, por que, né, que você pensa daquela maneira e no final da sua conclusão você colocar ali quais são as possíveis soluções sobre, né, aquele determinado assunto, sobre aquele determinado tema que possivelmente pode ser polêmico. Entendido, estudante? Espero que a aula de hoje possa ter ajudado, sanado aí você quanto a algumas dúvidas na proposta que tem o seu PET de estudar e tratar, né, do gênero textual artigo de opinião. Muito obrigada. Aqui nós temos as nossas referências. Muito obrigada e espero que vocês aí tenham sanado algumas dúvidas e a aula de hoje possa ter ajudado.